Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras que compõem essa Casa de Leis. Quem se faz presente aqui em plenário. Quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu quero tocar em dois assuntos que arremete diretamente à questão Secretaria de Saúde. Eu estive conversando com uma munícipe de nome Luana, que me procurou por indicação de uma médica da cidade, sabendo que eu sou presidente da Comissão de Saúde desta casa. A Luana relatou uma situação vivida em família pela irmã dela. A irmã dela desenvolveu pedras na vesícula biliar e, por uma questão de particularidade, essas pedras se deslocaram e foram em direção ao pâncreas, agravando o quadro clínico dela. Ela, como é um caso de média complexidade, que entra em atendimento de SUS, que não tem um determinado exame em todas as cidades, é uma coisa mais regional. E diante da gravidade, uma vez que poderia desenvolver uma pancreatite ou mesmo romper a vesícula biliar, que se torna um quadro gravíssimo, né? Pacientes que têm ruptura de vesícula biliar geralmente evoluem para desencarne. Reuniram a família, né? Conseguiram, esse exame era feito em Blumenau, conseguiram fazer um empréstimo e levaram a irmã para Blumenau. Fez o exame, fez o procedimento, né? Graças aos bons, tudo ocorreu bem dentro do esperado. E o marido dessa paciente é uma pessoa que é autônomo, depende do dia a dia como trabalho, e a Luana, diante de toda a situação dos exames, se dirigiu à Secretaria de Saúde e pediu se ao menos a Secretaria de Saúde pudesse ceder o deslocamento, né, um carro para levar e buscar a irmã dela em Blumenau. E o espanto é que a Secretaria de Saúde não pôde ceder o carro, e a alegação da enfermeira que atendeu a Luana lá na secretaria é de que, já que eles foram para o exame particular, a secretaria não poderia ceder o carro do que é, vamos assim dizer, público. Na verdade, eu acho que qualquer um de nós, diante de um quadro de gravidade, mesmo que a gente não tenha uma condição financeira, a gente se vira nos 30, como a gente costuma falar, e sai à cata desse dinheiro. Mas, de antemão, eu me questionei algumas coisas junto com a Luana, que primeiro, assim, que eles ainda tinham condições, né, de conseguir, tinham crédito diante do banco para conseguir esse dinheiro, né? E a gente fica se questionando aquelas pessoas que não têm nem esse crédito e que também não teriam nem como achar, não tem um carro na família para poder fazer esse translado, né? Esse deslocamento. Então, eu pediria para a líder de governo, assim, se poderia, né, conversar com o pessoal da secretaria para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode oferecer para essas pessoas, né? Que, diante de uma situação dessa, isso é até um conforto. E nem falo de conforto material, falo aqui de conforto emocional, né? Então, se a gente pudesse, pelo menos, rever algumas coisas em termos de assistencialidade, seria interessante. O segundo assunto que eu queria ver com os meus pares é... A gente todo ano devolve o dinheiro da economia nossa para o executivo, né?
O ano passado, isso passou a cifra de 1 milhão, acho que chegou a quase 1.400.000. E o prefeito até permitiu que a gente escolhesse alguns projetos para a gente beneficiar, né? E nós temos no hospital um aparelho chamado cardiotocógrafo. Que esse aparelho ele faz um exame para avaliar a condição cardíaca do feto, né? Na 38ª semana e na hora do parto, para ver a vitalidade da condição cardíaca do feto, e também a partir da 30ª semana, diante de uma gestação com complicação. O problema é que o aparelho está quebrado, é um aparelho que exige o conserto, exige a vinda de um profissional muito específico, né, que ele atende várias regiões, assim como é o especialista, né, o técnico de radiografia. E ele está mais de 30 dias parado. Faz com que as gestantes daqui tenham que se deslocar até Rio Negrinho para fazer esse exame. E a doutora que atende, que faz o exame, a doutora Melissa, entrou em contato, né, tentou pedir ajuda alguns núcleos, algumas entidades, né, que sempre ajudam, mas os grupos, particularmente esse ano, já atingiram as contribuições deles, né? E esse aparelho custa em torno de R$60 mil. É o que tem aí, além de quebrar constantemente, ele vive falhando, ele é obsoleto. Então, eu gostaria de ver com todos os 9 pares que aqui se encontram, como representantes do povo, se a gente não poderia pedir ao prefeito que antecipasse, né, e que a gente pudesse comprar esse aparelho e doar ao hospital, e depois que ele descontasse da verba que a gente vai devolver em janeiro. Porque é um exame necessário, partos acontecem todos os dias, e a gente pode, né, gostaria de contar com a colaboração dos demais nobres vereadores. Seria isso? Uma parte, sim, vereador. Com aceno dos vereadores aqui, eu acho que não há nenhum problema, pelo menos os que estão presentes aqui já se manifestaram no sentido sim, e vamos providenciar, conversar com o prefeito da possibilidade de fazer essa antecipação. Desde logo, eu acho que é vontade de todos os vereadores, né, com tão importante aporte para a saúde de São Bento do Sul. Obrigada. Obrigado, presidente. Seria isso. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite e devolvo o restante do meu tempo. Obrigado. Obrigada, vereador. Passo a palavra ao vereador Darlan para a condução dos trabalhos, enquanto faço uso da palavra livre.